Muito bem, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família, onde a gente fala sobre reconstrução de casamento e de famílias de forma estruturada, de forma harmoniosa e duradoura. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre aquele pesadelo, até porque ontem gerou, na nossa live de ontem, deu um gatilho que eu achei muito importante nós trabalharmos mais um pouquinho essa relação da situação da pessoa estar com outra pessoa. Então, se o seu ex ou sua ex entrou numa relação rebote aí, é onde nós vamos começar a trabalhar nesse processo. Beleza, pessoal? Então, galera, vamos falar sobre será que é possível reconstruir uma relação se ele ou ela está com outra pessoa nesse momento? Como agir, né, quando ele está com outra pessoa, ela está com outra pessoa? Como que a gente pode fazer essa situação? Então, a gente quer trazer, hoje eu quero trazer um pouco dessa clareza. É um assunto que vira e mexe, a gente acaba voltando nele, porque é um assunto delicado, é um assunto que gera muita ansiedade em muitas pessoas. Então, nós vamos começar a trabalhar nessa situação aí, nesse processo. E vocês vão discutir comigo, e aqui eu quero saber, você tem um ex, uma ex, que de repente já está em rebote, já está com uma outra relação? Tem gente me perguntando, Luciano, o que é rebote? Rebote é quando a pessoa entra numa relação logo depois da sua ou alguns meses depois. Nós vamos falar um pouquinho sobre as características. Mas o seu ex ou sua ex está com alguém? Sim ou não? Então coloca para mim aí se você entende que essa pessoa está com alguém, né? Ela sabe que está com alguém ou simplesmente não sabe. Se não sabe, tudo bem. Não sabe, está tudo bem. Tá bom? Mas eu quero entender aí quem é que está com essa situação. Vamos lá. Olha lá. Sim, está muito bem. Adoro essas pressupões que vocês fazem. A gente pressupõe as coisas, né? Ah, mas tá ótimo, tá muito bem. O meu já tá namorando. Tá namorando, rebote, é a mesma coisa, tá, pessoal? O que caracteriza um rebote não é a pessoa estar namorando ou não estar namorando, é a característica do relacionamento. Entende? A característica do relacionamento é que acaba mostrando se é ou não é rebote. Ah, Luciano, e se não for rebote, será que tem chance de reconstruir? Pessoal, sempre vai ter muita chance. A questão é como você vai reagir em frente àquela situação, tá bom? Então tem que tomar cuidado só para vocês não errarem na situação ou no desenho da solução que você vai fazer, né? Então, por exemplo, tem gente que vira para mim, acho que até vi alguém perguntando isso. Luciano, a amante é rebote? Uma pessoa que já estava, né, tendo uma amante ou um amante antes, saiu e está com a pessoa agora. É rebote essa pessoa? Essa pessoa não é um rebote, é uma amante. Né? Saiu, entrou numa relação, mas e agora? Se caracteriza nisso aqui? Se caracteriza nas mesmas coisas que eu vou falar hoje, pessoal. Porque o relacionamento rebote, ele tem algumas características, mas a pessoa pode estar com um relacionamento, pode estar com uma amante, pode estar em outras situações. Então é importante que você tenha essa clareza aí do processo, beleza? Então, a forma com que você vai lidar com a situação é praticamente a mesma, ok? Beleza? Boa noite para quem está chegando. Que maravilha. A Sol tá com a gente aí, a galera aí, tô vendo uma turma aí, os nomes sempre conhecidos com a gente, isso é muito, muito, muito bom. Que maravilha. A Hilda falou, sim, ele mandou fotos dos dois juntos. Ele mandou para você, Hilda, a foto dos dois? Primeira pergunta que eu faria é, a troco do quê, né? A pessoa faz isso. Aí só aí você já levanta um alerta aí, né? Olha aí, tem gente do Japão, que maravilha, a gente do Japão aqui com a gente. Olha aí, ó, rompendo barreiras nas nossas lives, que maravilha. Beleza? Então vamos lá, galera. Primeira vez que participa a Tatiana. Olha lá. Tatiane Juninha, parabéns, que maravilha, seja bem-vinda. Galera, vamos começar a falar alguma coisa. Primeiro é o seguinte, ó, vamos nivelar para vocês entenderem o que é um relacionamento rebote, tá? Porque eu já falei isso aqui, tem outros vídeos falando sobre isso, mas é importante. Então, pessoal, relacionamento rebote
é aquele relacionamento que a pessoa entra depois de terminar com você. Normalmente, esse relacionamento que ela entra logo depois quando, né? Fala assim, nossa, você uma semana, 2 semanas? Não, às vezes 3, 4 meses depois, tá? Mas é um relacionamento que a pessoa ali, porque, gente, vamos ser honestos, 3, 4 meses é assim, ó, é um piscar de olhos, já passou 4 meses. Aliás, a gente nem piscou os olhos, né, direito, nem respirou, aliás, espirrou, a gente já está no Natal de novo, né? Impressionante, já está acabando o ano de novo. Então, essa pessoa ela acaba se relacionando com uma outra pessoa e, às vezes, inclusive, você vai perceber, essa é uma das características de um relacionamento rebote, que é essa pessoa com quem ela está se relacionando, você vê que não tem muito a ver com ela, né? Não tem os gostos, você conhece a pessoa, né? Você sabe, nossa, mas essa pessoa não tem nada a ver com ele ou com ela. Isso já é uma das características que acaba direcionando e mostrando que é um relacionamento rebote, tá? Então, veja só, o tempo que isso pode acontecer pode ser uma semana, um mês ou até um pouco mais, tá? Então, é importante que você entenda isso daí. E por que isso acontece, galera? Por que acontece o relacionamento rebote? Por que as pessoas, quando saem da relação, elas acabam mergulhando nessas relações malucas, né? Que às vezes não tem nada a ver com ela. É ou não é? A Cida é nova aqui também. Seja bem-vinda, Cida. Que maravilha, tem várias pessoas novas aqui hoje. Que bom. Então, galera, olha só. Por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, porque a pessoa ela está tentando, muitas vezes, tampar um buraco. Inclusive, às vezes, ela sai de um rebote, entra no outro, sai do outro, entra no outro. Ela não consegue firmar com ninguém. Por que será? Se ela está buscando pessoas, é porque ela está querendo ter uma companhia, ela está querendo tampar um buraco, normalmente. Um vazio emocional que ficou. Entende? Um vazio emocional que ficou dentro dela. E aí, de sair de um relacionamento aí que teve muito tempo com você. Lembre-se, uma coisa muito importante, pessoal, muito importante eu falo muito isso aqui, mas a gente sempre tem que trazer para trazer clareza, até para dar contexto, né? Que é o seguinte, nós somos seres relacionais, né? Nós somos seres que precisam estar com pessoas, entre aspas. Isso não quer dizer que eu não possa me sentir bem sozinho, não é isso. Mas quando a pessoa sai, ela tem uma característica, todos nós que somos seres de hábitos. E nós nos habituamos com aquela pessoa que estava com a gente. De uma forma ou de outra, mesmo, mas tinha muita briga, etc. Ok, vai passar pelo processo do alívio, etc. Mas nós temos hábitos, né? Como eu sempre digo, quando você faz alguma coisa muito legal, ou quando acontece alguma coisa muito legal na sua vida, a primeira coisa que a gente tende a fazer é contar para aquelas pessoas que a gente gosta, a gente quer compartilhar essas coisas. Não é? Ele quer compartilhar essas coisas. Entende? Então, isso daí acaba criando essa necessidade, esse vazio emocional, porque ele não encontra aquele hábito do de manhã, aquele hábito de conversar, tirando as confusões que isso aí vai, naturalmente, com o tempo vai passar. Então, eu só estou explicando que isso é uma característica, tá? Não é uma matemática exata, porque nós estamos falando de seres humanos, nós não estamos falando de uma fórmula que você vai resolver. Sempre bato nessa tecla aí, para a pessoa não levar para o 0 ou 1. Ou é ou não é? É ou não é? Não, não é assim que funciona. A gente tem que adaptar sempre a nossa realidade, ok? Mas, na grande maioria, estudando o comportamento, a gente percebe que esse tipo de coisa é assim que funciona. Então, quando ela entra nessa relação rebote, é onde, por exemplo, alguém colocou aqui no YouTube, falou assim, ela tá com alguém, está muito bem, ela tá super feliz, ela tá tranquila, ela tá ótima, tá saindo bastante. Por que isso acontece, pessoal? Porque normalmente essa pessoa também, ela fica deslumbrada e com a sensação de querer aproveitar ao máximo a famosa solteirice. Entende, galera? Então, essa pessoa, ela fica meio que, sabe, meio em êxtase, assim, meio que eufórica. Então ela fica deslumbrada, literalmente. Entende? Ela fica deslumbrada. Então, aí o que acontece? Ela tem alguns comportamentos, inclusive, que são disfuncionais, que nós vamos falar. Ela se ilude, literalmente, tá, pessoal? Ela se ilude com um mundo que não é o que ela realmente quer. Presta atenção no que eu vou falar aqui.
Essa pessoa começa a sair, ter comportamentos que ela não fazia, começa a beber, começa a sair com pessoas, começa a ir para balada, começa a dar um certo exagero, muitas vezes, né? E aí o que acontece? Ela se ilude com esse mundo. É como uma pessoa que vai para um lugar e fala que é um paraíso. Já viu isso quando você vai viajar? Eu sempre brinco com isso, galera. Né? Você vai lá para, sei lá, vai para o Nordeste, aquelas praias maravilhosas, aquela coisa incrível, etc. Você tem um momento agradável, aí você fala assim, nossa, eu moraria aqui fácil. Vai morar lá que você vai ver. Por quê? Não é porque é ruim o Nordeste, nem qualquer lugar, porque vai entrar na rotina, vai ter conta para pagar, você vai ter vizinho, vai ter que trabalhar, vai ter que ter cliente, vai ter chefe. Então, aquilo que é uma ilusão naquele momento, todas as nossas viagens muitas vezes têm essa característica, entende? Aquilo, num determinado momento, ele deixa de ser ilusão e passa a ser uma realidade do dia a dia, uma rotina. E a outra característica que faz ela entrar também num relacionamento rebote, por causa desse vazio emocional, que ela nunca vai admitir para você. Ela nunca vai admitir para você. Mas, normalmente, é por causa de uma famosa crença popular. Qual é a crença popular que a gente vê? Só se esquece um amor com outro amor. Só se esquece um amor com amor novo. Isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Entende? A gente fala, acredita e aí tenta. Inclusive, muitas vezes vocês aqui acabam caindo no conto do vigário, dos amigos e das amigas, dos familiares. Você tem que sair com alguém, você vai ter que poder esquecer ele. Não vai esquecer, não é assim que funciona. Entende? Até porque ninguém vai ter amnésia, né? Entende? Então a gente tem que saber lidar com essa situação. Então vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar a entender algumas situações aqui, tá? Quando ela entra nesses relacionamentos... Ah, Luciano, e a amante? Vamos falar um pouquinho da amante aqui, porque é uma coisa, né, que eu... Putz, cara, isso aí... Eu fico maluco com isso. Inclusive, ontem, eu falando lá, né, da pessoa casou, que você não pode ser o pivô de destruir alguma coisa do outro lado e tal. Aí teve pessoas que entenderam até errado, né? Entenderam no sentido de eu falar assim, não, mas se ele tá comigo, outra pessoa entrou, a outra pessoa é amante, então não posso, eu tenho que lutar. Eu falei, não, tô falando quando a relação acaba 100%, até porque juridicamente não se casa com uma pessoa que é casada, né? Você não pode fazer isso. Então, não tô falando dessa situação, pelo amor de Deus. Tô falando quando a coisa realmente não acontece. Mas quando a pessoa tem uma amante, eu já falei isso aqui em algumas situações. Amante é amante. Né? Então não tem esse negócio de, não, aí você vai lutar, vai brigar e você vai... até porque a pessoa se enfiou no meio de uma família, porque se ela era amante é porque ela sabia também, né? Então existem os dois lados aí da situação. Então vamos lá. Vou falar um caso real de uma pessoa que veio falar comigo, né? Ele tinha uma amante e ele estava em dúvida se ele ficava, porque ele gostava da amante, aquela história toda aí, vocês imaginam, né, o chicote, né, tal, mas beleza. A vida da pessoa é da pessoa. Eu não posso influenciar, nem vou nada, mas só falei em relação à estrutura, né, familiar, etc. Aí a pessoa tinha amante, tal, não, porque eu sei que é ela, que eu quero ficar, etc, tal. A amante. Aí, o que aconteceu? Resolveu separar, ficou com a amante. Conhece a história de algum lugar aí? Quem está passando por isso? A pessoa vai lá e fica com a amante. Porque ela acredita que é o certo, é o correto, eu sinto, porque eu me sinto bem com ela. Porque é assim que tem que ser. Entende? Só que tem um detalhe importante, pessoal, que vocês têm que entender. Que é o seguinte. Quando a pessoa... Vou falar da traição agora, tá? Tá tudo amarrado. Segura comigo aqui que você vai entender. Quando a pessoa ela tá com você e ela tá traindo você com outra pessoa, qual é o contato que efetivamente ela tem com a outra pessoa? Ela tem um contato com a outra pessoa somente ou principalmente nas horas boas. Boas, entre aspas. O que eu quero dizer? É naquela hora do vamos ver, né?
Então, aí se fica se encantando. Por quê? Porque é só a parte boa da relação, entre aspas. Então, ele fica buscando algo e acha que está apaixonado, aquela história toda, enfim, tem toda uma situação. Aí, o que acontece? A pessoa pega, resolve e fala, não, eu vou largar e vou ficar com ela, porque é ela que eu gosto, ela que eu amo, ele que eu amo, e vou ficar, e assim por diante. Existe, sim, uma intenção da pessoa querer ficar, de fato. Não estou falando que não existe. Só que, quando a pessoa sai e ela entra na relação para valer com o amante, qual que é a situação que ele passa a encontrar? Ele passa a encontrar o quê? Rotina. Lembra da viagem do paraíso? Como seria bom morar lá no negócio? Pois é. Ele passa a encontrar também, na linha do tempo, vai ter... Galera, não existem pessoas perfeitas. Existem nós buscando evoluir para fazer uma relação mais perfeita possível. A pessoa vai encontrar uma realidade também do outro lado. Vai encontrar os vícios emocionais da outra pessoa. Ela não tratou os vícios dela. E aí você vai começar a encontrar várias situações. E ela vai se esforçar, até porque ela não vai querer dar o braço a torcer, não pagar o mico com a sociedade, porque agora está ficando com outra pessoa. E ela vai muitas vezes tentar buscar progredir naquilo. Isso acontece com quem? Com o rebote também. Então, mesmo sendo amante ou mesmo sendo rebote, essa situação do que acontece do lado lá é a mesma. E eu vou mais longe. O rebote, ela não era amante, ela entrou depois, separou, etc e tal, mas entrou depois da relação. Ok, então a pessoa falou, não, estou separado, não tem mais nada, etc e tal, ficou. E a amante tem um agravante ainda. Pensa comigo. Se eu sei que uma pessoa é casada e está ficando comigo, primeiro, eu já tenho consciência que eu estou entrando, invadindo uma situação aqui, sim ou não? É consciente, a pessoa que tem essa ciência, que sabe que a pessoa é casada, isso não é acidente. Isso a pessoa sabe. Só que aí vem um detalhe. Ele sai da relação, ou ela sai da relação e vem para aquela relação agora nova ali, que era amante, agora virou relação oficial. Oficial, ok? O que fica plantado no subconsciente da pessoa? Cara, se quando ele estava com a esposa, ficou comigo, quem me garante que ele não vai fazer comigo o que ele fez com a esposa? Quem me garante que ele não vai fazer comigo o que ele fez com a esposa? O que isso significa? Essa pessoa já entra numa situação inconsciente de dúvida e desconfiança. Afinal de contas, a relação já nasceu torta. Entende, pessoal? Ela já nasceu errada. Tá errado, pô. Tá errado. E eu vou falar, não ligo não. Liga sim, porque isso tá no subconsciente, isso não é racional. Ela sabe que o cara ficou com ela traindo a esposa. Por que ela é o quê? Entendeu? Ela vai sempre ficar assim, epa, peraí, esse cara tem um pezinho do lado de lá. Tem um pezinho que a hora que bobear, ele vai... Então ela começa a achar que ela vai ser atraída a partir desse momento. Mesmo que o cara não tenha intenção. E onde está o bicho agora? É que essa pessoa, por começar inconscientemente também gerar uma certa insegurança, muitas vezes começa a gerar uma pressão. Luciano, e a rebote? Sabe o que acontece? A mesma coisa, porque a rebote, quando está bem próximo, a pessoa vai falar assim, não, eu terminei uma relação, nossa, mas quanto tempo você ficou com ela? Ou quanto tempo você ficou com ele? Fiquei 10 anos. Puxa, 10 anos é bastante tempo. Galera, quantas histórias a gente não escuta que os exes voltam com os ex? Que as pessoas voltam ao relacionamento. E assim por diante. Aí o que acontece? A pessoa, olha a situação da rebote, ela já entra numa situação complicada, delicada também. A outra entra por quê? Porque já entrou disfuncional, a amante. E a rebote? Ela entra numa situação falando o seguinte, olha, eu sou nova aqui, no pedaço. A outra tem 10 anos de história com ele ou com ela. Entende? Aí ela pode... O que pode acontecer? É uma situação que a pessoa começa também a ficar o quê? Insegura. Eu já vi casos, e não é um ou dois, que a pessoa começa a desenvolver a insegurança. A insegurança, de novo, não é racional, é emocional.
essa insegurança porque ela acha, a pessoa, ele ou ela acha que vai perder você para o ex, né? Para outra ex que é dele. Aí o que acontece? Quer queira, quer não, ela começa a dar uma pressionada. Por isso que eu falo para vocês. Se você tenta se aproximar, tenta se posicionar enquanto ele ou ela está com outra pessoa, você está dando um recado não só para ele ou para ela, né? Você está dando um recado para você sobre a questão da crença de merecimento, que para mim, eu sempre falo, é o pior caso. Porque você está se posicionando de uma forma ruim. Agora, quando passa muito tempo, que as coisas estão muito em paz, aí existe uma forma de você testar a temperatura, mas no geral, não é para se aproximar. E aí o que você vai fazer? Evoluir. Você tem que evoluir. Porque quanto mais você evolui, mais dúvida fica na cabeça dele ou dela de ter tomado a decisão errada, de ter largado você. Eu falei isso aqui já para vocês. Galera, presta atenção. Aí o que acontece? A outra pessoa fica insegura, ela pressiona. A hora que pressiona, ela começa a ficar em cima. A pessoa que está sendo pressionada, e se bobear, aconteceu isso com você na hora que você perdeu a pessoa, na verdade. Quando você começa a ficar insegura, ver o que está acontecendo, etc e tal, você começa a ficar em cima, começa a cobrar carinho, começa a cobrar atenção, começa a ficar em dúvida, etc. Aí o que a pessoa faz? Quanto mais você se aproxima, mais você cobra, mais a pessoa se afasta. Porque ela começa a se sentir sufocada, não tá legal, não tô gostando. Então, quanto mais a pessoa se afasta, mais insegura você fica, mais você se aproxima, mais a pessoa se afasta até a hora que rompe. Porque ninguém suporta. E olha que louco, quanto mais inseguro você fica, quanto mais medo você tem, mais você sufoca. Porque você começa a cobrar, perguntar. Agora, eu te pergunto, o outro lado lá, da rebote, da amante, etc e tal, por acaso são alienígenas ou são humanos também? Se eles são humanos também, o comportamento é muito similar. O comportamento é similar, galera. Entende o que eu estou falando? Sim ou não? Olha lá, quanto mais cobra, mais se afasta. É claro, porque fica chato. Fica chato, entende, galera? Então a gente tem que saber lidar com essa situação. Agora, vamos lá. Quebrar o contato zero, fazendo um movimento em direção à pessoa, isso foi um tema que eu até conversei, né? Troquei uma mensagem aí, respondi uns comentários aí. E eu acho legal isso, eu acho legal esse debate, sabe? Eu gosto quando as pessoas colocam, porque isso me mostra a objeção da pessoa, a crença da pessoa. Ninguém aqui é obrigado a seguir o que eu falo. Ninguém aqui é obrigado a acreditar no que eu falo. Só que, veja só, quantas vezes eu falei situações, comportamentos, atitudes, reações, que vocês falam assim, nossa, foi exatamente isso que aconteceu. Nossa, foi isso que eu senti. Nossa, foi isso que ele falou. Quantas vezes vocês já perceberam que meio que eu descrevi o que aconteceu com vocês, ou com ele ou com ela, durante o processo? Por que isso acontece? Por que isso acontece? Porque por mais que as relações tenham as suas particularidades, existem comportamentos que são padrões. Então nós temos que entender uma situação importante. Tem gente que entra no contato zero e fica no contato zero forever, para sempre. Por quê? Porque acredita que quem tem que quebrar o contato zero é quem saiu da relação. E eu entendo o pensamento dessa pessoa. De uma certa forma, tem uma lógica por detrás. Afinal de contas, se ela saiu, se ela se arrependeu, ela tem que vir. Eu não vou atrás. Se eu der qualquer comunicação com essa pessoa vai entender que eu estou indo atrás dela. Vai entender que eu quero de novo. Eu entendo esse pensamento, mas está errado. O problema é que a pessoa pode até pensar isso, mas como você faz a aproximação, como você mostra a sua mudança, como você consegue trazer um outro ser evoluído, isso muda tudo. Galera, não é a minha opinião. Eu tô falando, poxa vida,
Quando eu falo que eu tenho mais de 4.000 horas atendendo pessoas, eu não estou inventando. Quando eu falo que a gente tem mais de 1.000 alunos, putz, cara, dezenas e dezenas de pessoas, aí não centenas, não sei. Bom, só aqui nas lives são mais de centenas de pessoas que voltaram fazendo exatamente isso. Ah, mas eu não vou, porque tem um conflito muito grande nessa situação. Qual é o conflito? O conflito é, se eu me aproximar, eu estou me humilhando e não tenho amor próprio. Qual que é o nome disso? É uma crença. Isso não tem a ver, você não vai rastejar. Quem sabe que é, não precisa se preocupar com isso. Tem hora que você tem que quebrar o processo. Por que eu estou falando isso para você? Porque se você tem esse pensamento, em algum momento você tem esse pensamento, de verdade, reflete sobre o que eu estou falando. Porque você pode estar deixando de lutar pelo que você acredita, pelo simples fato de achar que é a pessoa que tem que se mexer. Essa pessoa saiu e ela vai fazer todo esforço para não voltar. Você vai ter que provar para ela, e de novo, de forma emocional e sem querer convencer, por nenhum momento, racionalmente falando, que você é sim a melhor opção. Então, galera, nós temos que ter algumas consciências. Eu sei que é muito desafiador, cara. O contato zero gera medo. Entende? O contato zero gera medo. Veja só, eu vou falar de novo aqui para vocês e é complicado isso. Ninguém pisa na nossa cabeça a não ser que a gente permita. De alguma forma, nós precisamos olhar e saber quem nós somos. Você vai se sentir mal, você vai se sentir destruído quando você não sabe quem você é. Ah, mas isso é difícil, Luciano. Não estou falando que é fácil. Nunca falei que é fácil. Nunca falei que é fácil. Só que, cara, a família, ela merece, entende, o nosso esforço. Se você sabe quem você é e você tem medo de arriscar, se você sabe quem você é, mas ainda assim tem medo de arriscar, você está anulando qualquer possibilidade de dar certo, porque você não vai para cima. Só que não é ir pedir, pelo amor de Deus, volta comigo. Isso é se humilhar, isso é rastejar, isso é você não saber quem é você. Mas agora, saber criar cenários e deixar a pessoa balançada, porque você de fato é uma pessoa diferente. E aí vai acontecer o que a gente falou ontem, quando o ex ou a ex, né, vira para a pessoa e fala assim, olha, eu estou encantado com a sua mudança. Bingo! Bingo! Entende, pessoal? Ó, Elisiane colocou aqui, ó, Luciano, graças a Deus, voltamos depois de 1 ano. Festa na live para a Elisiane, então, aqui para a gente quebrar o padrão, galera. Festa na live depois de 1 ano. Que maravilha, olha aí, ó. Quem às vezes está passando por 2, 3 meses, está preocupado, 1 ano de separação, às vezes, é necessário. A história vai dizer, mas aproveite o tempo agora para você reverter a situação. Festa na live para a Elisiane, galera. Palmas para ela, porque ela merece. Todos nós temos que bater palmas para poder fazer aquela bagunça e um dia vai ser você que vai celebrar a sua volta aqui com a gente. Vamos lá, quero ver palmas dos guardiões aqui, que maravilha. Vamos tocar o terror, pessoal. Não é? Que maravilha. Parabéns, Elisiane. E agora que começa a briga que eu sempre falo, hein? Agora é a hora que você, mais do que nunca, tem que conseguir se desenvolver para poder manter essa relação, tá certo? Verdadeiramente construir de forma duradoura, de forma profunda, de forma harmoniosa. Que maravilha! Beleza? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Ó, uma pergunta aqui, ó. Aniversário dele. Devo falar com ele no contato zero? Ah, ele tá com rebote. Aniversário é data exclusiva. Feliz aniversário, fique com Deus, aproveite seu dia. Ponto final, acabou. Pode mandar, não tenha medo. Ah, mas não tem mais. Fica tranquilo. Ah, mas ele vai achar, ele acha que ele quiser. É certo? O que ele pensa, deixa eu pensar, o problema é desse. Tá? Quando a pessoa fica preocupada
muito com o pensamento do outro, ela é refém e escrava da outra pessoa. Não, relaxa, fica tranquilo. Eu já respondi isso. Tá? Se ele já estava antes, não é rebote, é amante, né? Era amante e ficou com ela. Aí a relação é um processo aí, tá? Beleza? Muito bem. Galera, vamos lá. O que a gente está falando aqui? Deixa eu ver, eu anotei umas coisinhas legais para falar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu vou esquecer alguma coisa. Ó. Então, bom, beleza, é isso aí. O que você tem que entender, então, pessoal? Que use, né? Use nesse momento que ele esteja com rebote ou que esteja com alguma pessoa, use o contato zero, né? Você precisa usar o contato zero para que você possa evoluir. Use a seu favor. Ao invés de você ficar desesperado ou desesperada, use isso a seu favor. Quanto mais você evolui, mais dúvida você gera, mais você acelera o processo de ele perceber que a decisão que ele tomou não foi legal. Tudo bem, pessoal? Beleza? A Cristiane falou, Luciano, coloque uma música quando houver retorno dos casais. Não posso, Cristiane. Eu não posso colocar música, tal, porque depois o YouTube bloqueia a live e não distribui a live para a galera, porque pode ficar procurando, mesmo que fala, mas tem músicas que não tem direito autoral. Mesmo assim, às vezes dá uns pepinos, eu não posso. Eu só faço com música, balada, a gente faz uma bagunça quando é dentro dos alunos lá, porque aí é fechado, aí não tem problema. Tá bom? Maravilha. Vamos lá, deixa eu pegar aqui uma outra coisa aqui, ó. Um ponto interessante, galera, que eu quero que você entenda é que, às vezes, essa pessoa ela vai começar a te comparar. Ela chega até a comparar você com a pessoa que ele está naquele momento ou que ela está naquele momento. Primeiro que isso é maldade, né? Não é legal, não. Mas quando ele começa a comparar, etc., eu vou falar, isso quer queira que não, é um bom sinal. Porque se ele está comparando você com ele ou com ela, significa que você não sai da cabeça dele ou dela. Você não sai da cabeça dele ou dela. Então ele fica ali olhando, mas ela tinha, mas você está lá. Então isso é uma dinâmica, apesar de não ser muito agradável para a gente, mas é melhor. Certo? É bom quando ele faz isso, né? Não são todos, não, nem deveria, né? Porque isso, na verdade, muitos são maldade, né? Isso é maldade. Então, não podemos trabalhar nessa situação de ficar querendo se comparar. E você, galera, você que está aqui comigo, não fica olhando, stalkeando a rebote ou o rebote. Porque o que eu vejo de pessoas fazer perfil fake, eu vou fazer um fake só para seguir a rebote, para ver se ela posta, aí eu tô vendo que ele posta, ou ela posta, aí ele manda coraçãozinho e tal, não sei o quê. Aí fala assim, essa feia, para falar coisa leve, né? Essa feia que não sei o quê, porque como é que vai, como é que pode? Galera, se comparar é só maldição, tá? Se comparar é só maldição. Então, por favor, não faça esse tipo de coisa. Tudo bem? Vamos lá. Josiane, o contato zero, ele depende de você. Não importa que a pessoa veja. Se ele quer ver amizade, crie você desencontros, não fique disponível. A sua reação, o que muda não é você ver ou não ver. Entende? Mas sim como você reage. Vai estudar, vai fazer uma. Ele não está indo para ver as crianças, então deixa ele com as crianças e vai fazer outra coisa. Aproveita para sair e fazer alguma coisa na rua, eventualmente, mesmo que seja todo dia que você está falando aí, não tem problema, Josiane. Não tem problema. É mais difícil? É mais difícil. O que você pode fazer, às vezes, pedir para combinar, falar, hoje eu não consigo, hoje não dá, nós vamos sair, alguma coisa do tipo assim. Quando puder, faça isso. Se não, já que ele vai todo dia, você fala, beleza, então eu vou começar a marcar coisas que já que você vai estar aqui, eu vou poder fazer algumas coisas enquanto você está aqui, enquanto você fica com ele. Aí você vai fazer uma academia 3 vezes por semana, você vai caminhar no parque, vai correr em algum lugar, entendeu? Vai tomar um café com a amiga, começa a fazer coisa aí, entendeu? Vai estudar, aproveitar, beleza que você está aí, aproveita para estudar alguma coisa, vai se desenvolver. Entende, pessoal? Olha lá. A Carla falou lá, Luciano, ele me contou
que já traiu a rebote com uma mulher casada, tá tudo errado, disfuncional isso aí, né, Carla? Outra coisa, não queira saber, corte rápido, Tramontina, tá? Não entra nessa, não. Senão daqui a pouco você entra numa friend zone aí, numa zona de amizade que é perigosa, que ele começa a considerar você como uma confidente. Isso você não quer e não permite. Ninguém permita isso. Tá? Ah, mas aconteceu, amigo, o que está acontecendo com a tua vida de verdade? Eu estou seguindo a minha, segue a sua. Tá tudo bem. Você vai resolver, tá tudo certo. Não permita, corte rápido, galera. Tá bom? Corte rápido. Beleza? Deixa eu ver se tá faltando alguma coisa aqui. Ver aqui nas minhas anotações. Tem um detalhe que eu acho legal colocar para vocês, pessoal. Às vezes a pessoa vai estar com o rebote e ele ou ela não consegue sair de perto de você. Vira e mexe, ele arranja um jeitinho de estar perto de você. Já viu isso? Então, e aí, o que eu faço, Luciano? Aí é problema dele. Você não tá chamando, você não tá pedindo e tal. Procura evitar, não é para sair, não é para nada, tá certo? Procure cortar, fala, olha, não me sinto confortável desse jeito, isso não é legal, tá certo? Não é bacana, não me sinto bem. Então, assim, vamos evitar esse tipo de coisa e assim por diante. Então, também pode cortar, tá? E não é falar, olha, não tem problema nenhum, tá? Mas aqui não é legal com outra pessoa, não é legal comigo, não me sinto bem, isso não tá bom, não. Tá certo? Então, vamos evitar esse tipo de situação, tal. Se precisar de alguma coisa, pode falar. Se precisar de alguma coisa que, de repente, tem que resolver, podemos resolver. Se tem filho, pode resolver os filhos, tá tudo certo. Mas agora, coisas esporádicas, nada a ver, aí você joga e, tipo assim, ó, estou seguindo. Galera, lembra o que eu falei para vocês na live lá? Senso de urgência. A pessoa tem que perceber que você não está esperando ela, entende? Isso tudo gera senso de urgência, coloca em dúvida, e o rebote, o amante, o que quer que seja a relação, se você consegue reativar as emoções dela, você vai gerar dúvidas naquele processo. E aí que a coisa começa a ficar bacana. Entende? Tudo bem, galera? Que maravilha! Ou seja, se você está com alguém que está com um rebote, ou seja, com uma outra relação, amante, etc e tal, você tem que parar de falar que acabou. Né? Muitas pessoas falam assim, Luciano, acabou, ele já está com outra, ele já está com outro, e não sei o quê, esquece. Tá certo? Esquece. Vai trabalhar no seu projeto pessoal, porque isso vai verdadeiramente virar o jogo de uma forma assustadora. Inclusive, hoje também recebi uma mensagem, e foi muito legal, que a pessoa falou, né? Falou, Luciano, meu marido voltou para casa, disse que quer ficar aqui, e não sei o quê, que quer continuar, e agora que eu estou meio na dúvida... Eu falei, nossa, que virada de jogo extraordinária, né, meu? Ela falou, não, mas eu vou pensar. Eu falei, não toma nenhuma decisão, né, com a cabeça quente. Mas o que aconteceu? Ela já estava vivendo verdadeiramente, né, o desapego, não de não querer desistir, mas ela verdadeiramente sabia quem ela era. E a questão mudou tudo. Beleza? Galera, beijo no coração, fique com Deus. Amanhã a gente tem mais, e aí a gente vai conversando para poder tocar o terror. Uma boa noite e até amanhã, galera. Valeu!